sua semelhança e vem do céu pra me encontrar. Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Criador pra me perdoar? Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Convido você a abrir a palavra de Deus juntamente comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, os versos 53 ao 57. Amém? Diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga para Deus que você dá liberdade, para que através da sua palavra Ele concretize os seus propósitos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a Tua palavra nos é entregue, nos é anunciada, Senhor, neste momento. E nós queremos, Senhor, dar toda a liberdade para que ela produza em nós os frutos que Tu propõe nela para as nossas vidas, para edificação, para transformação, para nos abençoar, nos fortalecer, nos renovar, Senhor, nesta noite. E que em nome de Jesus, Pai, no mover do Teu Espírito Santo, que é o que vai estar revelando e ministrando aos nossos corações, e também Ele nos dê o entendimento e a compreensão, para que assim se cumpram os propósitos. E Espírito Santo, eu nas Tuas mãos me entrego com essa mesma liberdade, para que através de mim saiam as Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, meus queridos. Glória a Deus. Meus amados, presta atenção aqui. Esse texto que nós lemos, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para você que não tem nada a ver com a Santa Ceia do Senhor. Porque muitas vezes quando a gente fala corpo e sangue de Jesus, todo mundo já direciona para a Santa Ceia, mas a palavra, esse texto não fala da Santa Ceia, porque Jesus está falando de carne e sangue, literalmente. E Jesus, quando estabeleceu a ceia, nunca estabeleceu ela com esses elementos. Ele estabeleceu como corpo. E Ele disse, tomai este pão, simbolizando o meu corpo. Porque Jesus não estava morto, você sabe disso, amém? Se Ele tivesse morto, Ele não podia ter ministrado a Santa Ceia, amém? Então Ele estava vivo, então Ele não entregou a carne dele para ninguém. Ele simbolizou no pão a mesma unção, o mesmo propósito do seu corpo naquela partícula. E isto é simbólico, amém? O texto, quando Jesus fala nesse momento, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, Ele quis dizer. Quando Ele fecha lá no versículo 57, Ele dá o significado daquilo que Ele quis explicar. Ele diz ali no 57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está
está falando de se alimentar. Jesus, na verdade, usou de uma comparação. Ele usou o texto falando carne e sangue como uma analogia. Ele usou uma analogia humana para transmitir uma verdade espiritual. Dá para você entender? Não é uma parábola, mas é uma analogia, aonde ele fala de carne e de sangue. Mas pastor, ninguém bebe sangue. Pois é, irmãos, literalmente, ninguém bebe sangue. Mas o que Jesus estava falando de sangue? A Bíblia nos revela que sangue é vida. E a Bíblia revela que carne é o que, irmãos? É a palavra. Ô pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Irmãos, Jesus, se você pegar lá em João, capítulo 1, diz o quê? Que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E também diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem que se fez carne? O verbo. O que é o verbo? A palavra. O que se tornou carne? A palavra. O que Jesus está mandando nós comermos? Carne. Não, irmãos, comermos a palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A palavra de Deus é vida para mim e para você. A palavra de Deus alimenta a minha alma, o meu espírito. A palavra de Deus, ela sacia a fome da minha alma. Não existe nenhum elemento na face da terra que possa suprir a sede e a fome da minha alma, senão a palavra de Deus. É disso que Jesus está falando. É disso que ele está falando. Mas pastor, ninguém bebia sangue, pastor. Por que ele botou o sangue? Porque o sangue, irmãos, é o que faz a palavra ter vida. Por isso, a simbologia de sangue é vida. Não tem como você ter a palavra se ela não estiver vivificada em você. Irmãos, olha bem para mim aqui e procure entender o que eu vou explicar. Se nós pegarmos a Bíblia sem a presença do sangue na nossa vida, se nós pegarmos a Bíblia sem estarmos lavados, purificados, selados pelo sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança, é o sangue que libera o novo testamento de Deus para mim e para você. Ou seja, é mediante este sangue que a nova aliança é estabelecida. O que é a nova aliança? É a dispensação da graça, aonde nós, mesmo sendo pecadores, diante de Deus por este sangue, nos tornamos limpos, purificados e justificados para termos comunhão plena com o Senhor, para que por Cristo Jesus e pelo seu sangue, podemos ter o selo que nos transforma em filhos de Deus. Agora, mediante este sangue é que nós somos preenchidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não habita em lugares sujos. O Espírito de Deus não habita em trevas. Então, como nós, pecadores, poderíamos ter a presença do Espírito Santo de Deus se nós não estivéssemos qualificados para ter a presença dele? A única maneira de nós termos a presença do Espírito de Deus é mediante a lavagem, a limpeza, a purificação que ele promove na minha e na sua vida, para que esse templo
esteja preparado para a presença do Espírito. O sangue de Jesus promove isso para que o Espírito de Deus possa estar em nós. A casa fica limpa e o Espírito entra. Amém? Você entende isso? Só que, se eu não tenho esse processo do lavar regenerador do sangue de Jesus, e ele só se manifesta quando eu cumpro o que está na palavra de Deus, que diz: se com a tua boca confessardes e no teu coração crerdes, serás salvo. Confessar o quê? As nossas transgressões, os nossos pecados, e crermos no nosso coração que Jesus é o remédio, é o conserto de Deus para nos restaurar e para nos colocar novamente em comunhão com o Pai. Amém? Então, irmãos, para concluir o que eu estava falando, se essa presença, a presença do Espírito Santo de Deus não estiver em mim, pelo lavar regenerador do sangue, a palavra de Deus vai gerar condenação. Ô pastor, como assim, pastor? Irmãos, se você ler a palavra sem a presença do sangue, ela te acusa. Ela te acusa. Como assim, pastor? Muito simples, irmão. Se você lê a palavra sem o Espírito, ela vai gerar condenação. Por quê? Porque ela vai expor a tua natureza de uma forma tão intensa que você mesmo vai ser confrontado pela tua consciência e ela vai te acusar de um grande transgressor. Por quê? Porque a Bíblia revela os nossos pecados. Se eu ler a Bíblia sem o sangue, ela só promove condenação. Agora, se eu ler a Bíblia e o sangue de Cristo estiver presente, a Bíblia não é uma acusação. A Bíblia não é uma condenação. Ela promove que eu identifique como eu estou vivendo e como Deus quer que eu viva. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Eu preciso me alimentar da palavra, mas a palavra vai promover vida no meu interior, na minha alma e no meu espírito, se eu estiver coberto com o sangue. Por isso Jesus disse: quem de mim se alimenta, de mim viverá. Eu só posso viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, se eu estiver me alimentando da palavra, mediante a presença do sangue de Jesus, que promove expiação na minha vida. Essas coisas não podem estar separadas. Jesus não estava bancando o canibal ali. Jesus não estava bancando o canibal. Come da minha carne, bebe do meu sangue. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com verdades espirituais. Ele usou uma analogia para transmitir essa verdade espiritual, falando de alimento, de coisas que nós necessitamos para viver. E nós necessitamos nos alimentar, literalmente falando, e nós precisamos de sangue para ter vida. Uma coisa está vinculada à outra, e sem uma não há plenitude. Para haver plenitude, ambas têm que estarem presentes na minha e na sua vida. E Jesus, Ele direciona para que a gente tenha entendimento de que a palavra de Deus é a verdade de Deus para mim e para você, e o seu sangue tem poder de, mediante o que a palavra revela, promover vida para mim e para você. Sem o sangue, irmãos, a palavra gera morte. Ô pastor, como assim? A palavra sem o sangue gera morte, porque a nossa consciência nos acusa. Nos acusa. Só não há condenação para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus.
E quem é lavado e remido no sangue de Jesus, irmãos, já nenhuma condenação há. Querem ver? Se eu não me engano, é Romanos, abram aí, é Romanos 8, vamos ver, cadê Romanos? Aqui, Romanos 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando agora, tempo hoje, tempo presente. Por quê? Porque por Cristo nos foi dada a graça. E a graça é um favor imerecido de Deus. Não é algo que eu mereço, não é algo que eu sou digno, não é algo que eu tenho direito. Mas Deus decidiu liberar para mim e para você por um amor que é impossível de medir. Por isso lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não se tem a dimensão, não se tem a profundidade, não se tem a largura, não se tem o comprimento, é de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, o que o senhor quer explicar? Vou dar um exemplo. Irmãos, quem está no mundo, a palavra de Deus julga, não julga? Quem está no mundo, a palavra de Deus revela o pecado. Quem está no mundo, a palavra de Deus revela como transgressor. Então ela promove acusação. Ela promove julgamento. Mas aquele que está no mundo, quando ele vem para Cristo, e ele recebe o sangue, e se alimenta desta carne aqui, desta palavra, ela já não promove mais condenação, ela promove vida. Por quê? Porque ela nos impulsiona a cada dia nós sermos transformados de glória em glória, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Porque quanto mais eu sou transformado mediante esta palavra revelada, mais próximo de Deus eu vou chegando. Mais próximo de Deus eu vou chegando. E isso só é possível, irmãos, pela presença do sangue de Jesus. Porque é este sangue que opera na minha e na sua vida. E ele não opera só num determinado tempo, nem num determinado período de tempo, nem num determinado espaço de tempo da minha e da sua vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que o sangue de Jesus visita o nosso passado, visita o nosso presente e visita o nosso futuro. Olha para mim aqui, irmãos. Ou vocês acham que Deus faz as coisas por metade? Ou vocês acham que Deus é como nós, imperfeitos, limitados? Não, irmãos. Quando Ele faz obra completa. E a obra que Ele promoveu mediante o sangue de Jesus é para nos purificar de todas as coisas, lá no passado, no presente e no futuro, irmãos. Porque se não tivesse poder de apagar o passado, de tratar o presente e promover o futuro, como nós teríamos vida eterna? Como que nós teríamos direito à vida eterna? Não tem como, irmãos. E é isso que eu preciso entender. Quando Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. É dele que eu tenho que me alimentar. E o que Ele tem para me dar é Ele como a palavra viva, e é o seu sangue como fonte maravilhosa de vida, que me leva a usufruir da plenitude do projeto de Deus, que foi estabelecido em Cristo.
Querem ver, irmãos? Abra aí comigo Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, o verso 7. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Presta atenção, irmãos. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, o que diz ali? Que nós temos remissão dos nossos pecados. O que é pecado? Não é algo que está consumado? Não é algo que está consumado? Só é pecado porque está consumado. Amém? Se não tivesse consumado, não seria pecado. Querem ver? Se eu não me engano é Tiago 1. Abram aí, Tiago 1. Verso 12 em diante diz assim. Não, é 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que é o pecado? A tentação promovida pela cobiça, e que por esta cobiça foi consumado o ato de fazer o que não se deveria fazer. Isso é pecado. Amém? Pecado é algo que já está consumado. O que já está consumado pertence ao hoje ou amanhã? Ao ontem. Não é o ontem? Se já está consumado, é ontem. É o que já foi. É o que já foi. E ali diz o quê? Que o que eu cometi ontem, que os meus pecados consumados diante de Deus, pelo sangue de Jesus, são todinhos remidos, apagados. É pago o preço por cada um deles, e Deus não se lembra mais de nenhum deles. Tem até um versículo, se eu não me engano é Isaías, agora não vou lembrar o endereço, mas que diz que Deus lança no profundo do mar os nossos pecados. Por quê? Porque não é para se lembrar deles. Ah, mas pastor, volta e meia vem umas coisas na minha mente. E aí, pastor, eu fico triste, porque eu me lembro de coisas que eu fiz. Eu me lembro de como eu desagradei a Deus. Eu me lembro de como eu fiz coisas erradas, porque eu não sabia, porque eu não tinha entendimento. Ô irmãos, você é museu? Você é museu? Tem algum museu aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem algum museu. Pois é, irmãos, se nós não somos museu, nós não temos que viver de coisa velha. Porque o único lugar que está em exposição as coisas velhas para serem lembradas é museu. É museu. Está lá tudo exposto para a gente lembrar de todas as coisas do passado. Agora nem eu nem Deus somos museu. Porque Deus, diz a Bíblia, Ele é Deus de novidades. Ele não é de coisa velha. Deus não é que nem muitos de nós,
que guardam listinhas. Sabe, tem gente que tem listinhas. Ô pastor, que negócio é esse de listinha? Vou dizer aqui uma coisa para vocês, tá, irmãos? Olha para mim aqui. Eu sei que não acontece isso aqui em Brusque, nem na Igreja Calvário, nem com os membros da Igreja Calvário, glória a Deus por isso. Mas tem umas pessoas que têm a listinha, e aí elas ficam esperando a oportunidade. Quando dá qualquer contenda dentro de casa, aí pega a listinha e começa. Mas tu lembra que naquele dia tu fez assim, 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 tu me falou assim, tu falou desse jeito, a tua expressão era assim. Tu lembra? 2 anos, 3 meses, 4 dias e deixa eu ver, 36 minutos. Glória a Deus que isso não acontece, né, irmãos? Acho que tem uns aí já estão dizendo, ih, pastor, acho que eu sou meio museu. Hã? Agora, Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso. Deus não chama nós para uma conversa e joga um monte de coisa na nossa cara se nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Senão Ele mesmo estaria negando o poder e o propósito do sangue de Jesus, irmãos. Pastor, o senhor quer dizer então que o meu passado, Deus não se preocupa mais com ele? Exatamente, irmãos. E se Deus não se preocupa com o nosso passado, eu vou me preocupar. Eu vou me preocupar. Irmãos, quem acusa é o diabo. Não é Deus. É o diabo. Tem muitas pessoas hoje, lavadas e remidas no sangue de Jesus, que o diabo vem largar dardo inflamado, seta maligna do inferno na mente da pessoa. Mas a questão, irmãos, não é ele lançar os dardos, não é ele lançar as setas, é a pessoa aceitar. Pastor, dá um exemplo aí, vou dar um exemplo, quer ver? Já lidei com alguns casos assim. A mãe vem falar sobre o filho, aí começa. Pois é, pastor, o senhor nem sabe, faz tantos anos que a gente está na igreja. E aí, pastor, não sei o que acontece, meu filho, ele faz as mesmas coisas que o meu marido faz, pastor. Quando o meu marido, ele era mais moço, a mãe dele conta que ele era assim, 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 assim. E o meu filho faz igualzinho, pastor. Tem uma maldição em cima desse guri. Irmãos, se nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, o passado não nos condena. O passado não pode nos acusar. Como assim, pastor? Não entendi. A pessoa usa isso para querer dizer que a situação daquela criança está acontecendo por causa do ontem da vida do fulano. Mas o ontem da vida do fulano não pode operar sobre o hoje da vida daquela pessoa. Porque se ela é lavada e remida no sangue de Jesus, o ontem dela foi apagado. E o ontem da vida da pessoa não é que nem HD de computador. Sabe HD de computador? HD de computador é assim, tem gente que tem ilusão. Não, eu vou deletar tudo o que tem aqui dentro de arquivo e ninguém vai saber. Qualquer analista de sistema pega o seu HD e puxa coisa lá do tempo que você nem imagina e vai saber tudinho que está armazenado lá dentro. Porque aquele botão delete, ele não tem tanto poder assim. Sabia? Mas o sangue de Jesus tem um poder que você não tem noção. Não tem como resgatar o passado. Não tem. Aí a pessoa fica ali com aquelas, não, mas ele é assim porque o fulano era assim. Irmãos, onde é que está escrito na Bíblia que existe transferência de pecado? Pare e pensa no negócio de... Irmãos, já imaginou se houvesse possibilidade de transferência de pecado? Os mais afoitos iam fazer o seguinte, iam aprontar tudo que era coisa, iam chegar lá e dizer, ó, eu fiz assim, 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 mas sabe o fulano aquele?
Ó, vamos fazer o seguinte acordo, tu pega e dá uma transferida para lá e resolve o assunto lá com ele. Já imaginou, irmãos? Se pudesse haver transferência de pecado? Não tem como acontecer isso. É impossível. Quem plantou, quem semeou, vai colher. E essa colheita é individual, particular, privada e intransferível. Sabia? Agora, a gente ficar olhando, pegando listinha, querendo trazer coisa lá do passado, querer justificar coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque lá atrás, não sei o que. Irmãos, para com isso, aqui está escrito que o sangue de Jesus visita o ontem. E ele visita o ontem, para que o ontem não produza mais o nosso presente. Sabe por quê? Porque é impossível o ontem gerar o presente. Você já parou para pensar nisso? Tem como o ontem gerar o meu presente? Se ele pudesse, ele não era ontem. Ele não era ontem se ele pudesse. O ontem, Jesus apagou para que a gente viva o hoje. E para que o hoje seja o tempo da nossa oportunidade. Para que o hoje seja o tempo da novidade para mim e para você. Para que o hoje seja um tempo de conquistas, de vitórias, de transformação, de um novo momento. É por isso, irmãos, que o sangue de Jesus tem esse poder. E ele diz: come da minha palavra e bebe do meu sangue. Se alimenta da palavra e do poder do meu sangue. Porque a palavra, mediante a vida que há em mim, faz com que vocês estejam alimentados, fortalecidos e vivificados para viver o melhor de Deus para as nossas vidas. É assim que funciona, irmãos. O ontem para Deus é ontem. E quando o sangue de Jesus é aplicado, ele não lembra mais. E ele não puxa nada de lá. Ele não pega nada de lá. E ele não resgata nada de lá. Porque o propósito de Deus não é nos acusar, não é nos condenar, mas é nos abençoar e nos dar vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Se tem acusação na sua mente, aplica o sangue. Se tem acusação da sua mente e você aplicou o sangue, mas não entendeu o propósito, Deus hoje está te revelando para que você vire a página. Deixa essa página, ela já está escrita, irmãos. Já foi escrita. Vira, pega uma em branco e começa a trabalhar hoje. Tem um versículo na Bíblia que diz que é para nós usufruirmos do tempo chamado hoje. Hoje. Não é para mim pegar a página velha de ontem para trazer para hoje. Não, é para deixar a página velha no ontem e pegar a página nova no hoje. Porque a cada dia Deus tem uma página nova para que a gente tenha oportunidade de escrever a nossa história de acordo com essa palavra. Viver, usufruir essa palavra. Colher o que essa palavra já semeou e o que ela já frutificou para mim e para você. Porque essa palavra já foi plantada, irmãos. Ela já germinou, ela já cresceu e ela já deu os seus frutos. É só nós colhermos. Mas para nós colher, nós temos que olhar para ela como a verdade de Deus para mim e para a sua vida. E como algo precioso de Deus que nos promove e nos impulsiona o melhor.
nos impulsiona a ter o melhor e a viver o melhor. Abro aí em 1 João capítulo 1. Se pegar de Apocalipse e der marcha ré, é mais rápido. 1 João capítulo 1, é o verso 7 também, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é para ontem ou é para hoje? Irmãos, aqui não está afirmando um pecado consumado. Aqui está afirmando a possibilidade de nós pecarmos, mas diz que mediante a possibilidade de nós pecarmos, este sangue nos limpa, nos purifica de todo o pecado. O que isso significa? Irmãos, pelo fato do sangue de Jesus ter sido aplicado na minha vida, pelo fato de eu estar me alimentando dessa palavra e viver essa palavra, e mediante a palavra e a presença do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança na minha vida, não exime o fato de eu ser pecador. Pastor, irmãos, nós somos pecadores. Por isso a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O que isso significa? Que Ele sabe quem nós somos, mas não aceita o que nós fazemos, mediante as obras da carne. Porque as obras da carne nos inclinam para o pecado. Amém? Deus nos ama como nós somos. Jesus morreu enquanto nós pecadores. Mas Ele morreu para que nós, mesmo sendo pecadores, o pecado não promova mais morte na minha e na sua vida. Tanto os que estão consumados, quanto os que têm possibilidades de se manifestar. Como assim, pastor? Irmãos, todo dia a gente dá uma tropeçada. Amém? Só que como a gente se alimenta dessa palavra aqui, a gente não planeja pecar. Se alguém planeja pecar, meu amado, vá rever os seus conceitos como cristão. Ah, pastor, mas é mais forte do que eu. Mas não é mais forte do que o sangue de Jesus. Não é mais forte do que o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, Deus diz assim: eu resistirei o diabo em lugar de vós. É isso que diz? Não. Deus diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quem é que resiste, irmãos? É eu e é você. Se nós não tivéssemos poder de imprimir resistência, oposição contra o diabo, Deus não ia colocar essa responsabilidade em cima de mim e de você. Mas se Ele colocou, é porque nós temos poder de resistir. Tanto isso é verdade que até Deus diz que Ele não nos dá prova maior do que aquela que nós possamos resistir. Não é verdade? Então há um ponto de resistência, aonde nós, mediante o poder, podemos impedir as obras do diabo. E ele diz: fugir da aparência do mal. Fugir. Resistir, fugir. E nós temos que aprender, irmãos. Se nós pecamos é por acidente, não por planejar. Não por planejar, acidente. Acidente. Aquela situação
que você de repente por alguns minutos perdeu o controle. Deu vontade de apertar uma garganta e fazer a linguinha vir para fora. Sabe? Aquelas coisas meias acaloradas. Né? A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode até pensar, mas não deve fazer. Amém? Porque se você fizer, você está consumando. Existem situações, irmãos, que fogem ao nosso controle. Pecadinho. Às vezes você não se dá de conta, larga uma mentirinha. Você não planejou, mas de repente na situação acabou se envolvendo. Acabou largando uma mentirinha ali, depois rapidamente se deu conta: ai, Jesus, menti. Ou será que não acontece? Acontece, mas é um acidente. Agora, diferente se você planejar. Né? O marido chega e diz: mulher, não gasta. Porque, irmãos, vou falar para as mulheres aqui, mas as mulheres me perdoem, tá? As mulheres me perdoem, vou falar uma coisinha aqui. Olha para mim os homens aqui, olha bem aqui, os homens. Se você disser para sua esposa: meu bem, economiza, você está ralado. Você sabia disso? Os homens sabiam disso? Vou dar um exemplo, como é que mulher economiza. Você falou para ela economizar, porque você quer que ela não gaste. Mas você disse: meu bem, economiza, com a intenção de que não é para ela gastar. Amém? Só que aí ela passa na loja, está lá liquidação, 50%. Aí ela pega 4, 5 pares de sapato, chega em casa toda feliz, toda alegre. Aí você chega em casa, ela vem lá: ai, meu amor, olha só o que eu comprei, papapá. Você olha e diz para ela: mas mulher, eu não te disse para não gastar dinheiro. Mas bem, eu não gastei, bem, estava com 50%, eu comprei 5 sapatos pelo preço de 2. Vocês entenderam, irmãos? A palavra é não gastar. A palavra é não gastar. Se você disser para economizar, ela vai economizar comprando. Estou mentindo? Agora, o que eu quero dizer com pecado planejado? Vou usar o exemplo aqui. O marido disse: não gasta. Mas aí a mulher foi lá e disse: não, mas ele nem vai saber. Nem vai saber. Mas eu vi lá, chegou uma coleção nova de verão. Está tão bonita. Vai lá, manda ver no cartão de crédito. Aí chega no final do mês, o marido todo bobo, recebe o salário, já fica imaginando: vou conseguir acertar as contas esse mês, papapá. E aí, meu bem, como é que foi o mês, tudo? Conseguiu ajeitar as coisas? Fez como eu disse? Fiz. Eu fiz. Tudo em ordem. Aí ela esquece que a fatura do cartão de crédito vai chegar pelo correio. Isso é pecado planejado. Por quê? Fez errado e mentiu para encobrir o que fez. Só que, como diz, né? Mentira tem perna curta. Não adianta querer esconder a fatura do cartão de crédito. Não tem como. Estão entendendo, irmãos? Isso é planejar. Estou dando um exemplo simples. Agora, acontecer é outra coisa. Aí você tropeçou. Deu um deslize. Houve uma situação que você acabou perdendo o controle. Houve uma situação que você acabou falando algo que promoveu um constrangimento para outra pessoa. Você teve um deslize, acabou falando palavras da maneira com que você não queria falar e magoou outra pessoa. É pecado? É pecado, mas foi acidente. Você não planejou fazer.
E para isso, o sangue de Jesus está presente, para que quando eu confessar com a minha boca, com o coração arrependido, imediatamente eu sou limpo e sou purificado. Por quê? Porque Deus não quer condenação para mim e para você. Ele não quer que o diabo tenha legalidade para botar o dedo na nossa cara e nos acusar. Ele não quer que o diabo venha promover tristeza no nosso coração. Por isso o sangue de Jesus é para hoje. É para o passado, é para o presente. E a maior loucura de todos, irmãos, também é para o futuro. Abram comigo aí, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. O verso 9. 5, 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É hoje ou é amanhã? Seremos salvos da sua ira. É para amanhã, irmãos. É para amanhã. Por isso o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele promove remissão. Remissão aonde? Aonde é necessário pagar o preço por aquilo que já está consumado. Aquilo que já está consumado, o sangue de Jesus promove que as consequências, os danos sejam reparados pelo preço que ele pagou para que aqueles pecados do passado fossem apagados da nossa vida. Isso é remissão. Remir, pagar o preço daquilo que já foi consumado. Por isso o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, para que aqueles nossos tropeços diários, porque a nossa natureza é falha, porque a nossa natureza é imperfeita, sejam limpos, para que não haja condenação. Mas Ele também opera para que nós sejamos justificados. Sabe o que é justificado, irmãos? Vou dar um exemplo. Justificado é como se houvesse um tribunal. Sabe o tribunal do júri? Se reúne várias pessoas ali que vão analisar o teu caso e vão dar um veredito no teu caso. Vão auxiliar o juiz para te sentenciar. Vai estar ali o procurador, o promotor de justiça para te acusar. Vai estar o teu advogado para te defender. É um júri. Aí vai ser apresentada a causa, os fatos, o evento. Vai ser trazido testemunhas. Vai ser colocado tudo ali para fora que tem que ser colocado. Mas aí o júri se levanta e declara inocente. E o juiz acata a sentença. Inocente. Ele te justifica da situação, do fato, do evento que você foi envolvido por uma declaração daqueles que promoveram justificação a teu favor. Isso é ser justificado. A palavra de Deus diz que Jesus é nosso advogado do lado de Deus. E todas as vezes que é necessário, Ele mostra para Deus as suas chagas, para deixar bem claro que Ele morreu por cada um de nós, para que nós sejamos constantemente, mediante o tribunal, a justiça e o juízo, justificados. Porque Deus, irmãos, quer promover vida eterna para mim e para você. Porque Deus planejou que nós vá morar no céu com Ele. Porque Deus planejou comunhão plena, intimidade plena, relacionamento pleno, convívio pleno com Ele na glória pelos séculos dos séculos. Pastor, o senhor quer dizer então que está resolvido o meu passado, está resolvido o meu presente e está resolvido o meu futuro? Não, irmãos, eu não quero dizer. Mas a palavra de Deus quer.
E por que, irmãos, é necessário nós entender isso? Para que o diabo pare de nos acusar. Porque tem muitas pessoas aprisionadas pela sua consciência, porque ela acusa. Mas, irmãos, pelo sangue de Jesus, já não há mais condenação para mim e para você. Mas, pastor, eu fiz coisas terríveis. Aplica o sangue, porque o sangue resolve. Pastor, mas a palavra de Deus diz que quando eu peco, tem consequências e eu tenho que pagar um preço. Mas o sangue de Jesus faz a remissão. Ele faz a remissão, ele paga o preço. Já não há mais condenação. E isto é para quem crê. Irmãos, o que tem mais trancado a vida das pessoas para se relacionar e para usufruir do melhor de Deus é a acusação na sua alma. Por causa de atitudes, por causa de situações, por causa de momentos da sua vida, momentos de fragilidade, momentos de incerteza, momentos de dúvida, momentos de medo, momentos de insegurança, momentos de erro. E aquilo fica martelando, e a pessoa fica ali travada diante de todas as bênçãos que Deus tem para ela usufruir. Por quê? Porque fica dando valor para coisas que Deus não dá mais valor. Está na hora, irmãos, de nós dar uma reciclada geral no nosso interior pelo poder do sangue de Jesus. Porque Deus diz que eis que todas as coisas se fazem novas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. O novo é para hoje, irmãos. E Deus diz, eis que tudo se faz novo, para deixar bem claro para mim, para você, que é uma página em branco para ser escrita hoje, diferente do que foi escrita ontem. Isso é viver novidade. Isso é viver novidade. Nós temos que parar de bancar o museu. Deixa o velho no velho. Deixa o ontem no ontem. Está na hora de nós vivermos o hoje, crendo que o sangue de Jesus cuida do passado, cuida do presente e cuida do futuro. Se coloque de pé. Enquanto nós vamos estar aqui adorando a Deus, joga fora o que tem que jogar. Pastor, mas eu nunca tinha ouvido assim, pastor, que eu precisava aplicar o sangue de Jesus. Aplica agora. Como é que eu aplico, pastor? Está escrito aqui, irmãos, é pela fé. Se com o teu coração crerdes, basta crer e declarar com a tua boca: Senhor, eu creio no poder do sangue de Jesus Cristo. E por este sangue eu quero ser lavado, purificado. Eu quero ser justificado. Eu quero que tu apague o meu passado, resolva o meu presente e estabeleça o meu futuro. Porque Ele vai fazer, irmãos. E amanhã, quando você levantar, você vai levantar para um dia novo, para um momento novo, para uma nova oportunidade, para uma novidade de Deus na tua vida, para uma folha em branco e uma caneta na tua mão, para você escrever a história da maneira com que você deseja no teu coração. Livre, sem amarras, sem travas, não mais escravo, mas livre. Abra o teu coração e deixa o sangue de Jesus agir no teu passado, no teu presente e no teu futuro.
deste sonho